Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Tu és adorado, Jesus, nas nossas vidas. Queridos, vocês que estão aí atrás, vocês estão conseguindo ouvir? Se vocês estão conseguindo ouvir bem, liga o teu pisca. Desliga agora o pisca. Tem alguém que está sentindo alguma dificuldade de ouvir? Liga o pisca. Não? Tá tudo bem? Glória a Deus. Que bom, que bom. A gente viu que estava tendo uma interferência. A nossa antena é nova, é uma antena diferente. E a gente soube que no começo estava difícil, mas que bom que agora deu certo. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria poder celebrar com vocês esse 9 anos de história, 9 anos de igreja, 9 anos que o Senhor resolveu nos juntar e fazer da gente uma família. Isso é muito bom, muito bom. E a gente como pastores, nós temos de vez em quando a brincadeira de dizer assim: coloque o cinto, aperte os cintos. E agora eu posso dizer para vocês: aperte os cintos aí. Aperte os cintos. Olha só, hoje a gente vai viajar um pouquinho na história. A gente não vai viajar na história da Igreja Refúgio. A gente fez uma live contando um pouco dessa história. Tudo bem, Ali? Tá, desculpa. A gente fez uma live contando um pouco da história. Mas nessa noite o Senhor nos deu a direção de contarmos um pouco da história do povo de Deus. O povo de Deus está aqui nessa noite? Você é povo de Deus? Aleluia! Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é sobre nós. Essa palavra é a respeito de nós. Essa palavra é a respeito da história do povo de Deus. É a respeito da nossa história. É a respeito da história da qual Deus decidiu se relacionar e separar um povo do qual Ele chama seu povo, do qual Ele chama meu povo, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele separou e o povo que Ele diz, o meu povo. Um povo que os outros de fora olham e dizem: esse é o povo de Deus. É o povo que adora um Deus invisível. É um povo que adora um único Deus. É um povo que não adora vários deuses, mas é um povo que decidiu adorar, se curvar diante de um único Deus. Jeová, o único Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Quando nós olhamos no Velho Testamento, e eu, obviamente, quando o pastor Dag começou a falar de Êxodo e do povo de Êxodo, eu falei: não é possível. Eu falei para minha mãe: meu Deus, é a palavra, olha só. E minha mãe falou: é o Espírito que faz isso, filha, essa sintonia, essa sincronia. E é exatamente isso. É exatamente isso. Quando nós começamos a entender, você já deve ter ouvido falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, que são aqueles que começaram. Deus separou Abraão e falou assim: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vos darei um lugar. E ele ainda disse: olha, o teu povo será mais numerosos do que as estrelas do céu, do que as areias que existem no mar. E esse homem não podia ter filhos, e essa promessa veio sobre a vida dele. E ele, na sua velhice, não entendendo essa promessa, Deus
Deus então dá um filho para ele, que é Isaque, o filho da promessa, o filho da velhice. De maneira milagrosa vem Isaque. Depois de Isaque, ele se casa e ele tem 2 filhos. E vem Jacó, que é onde nasce as 12 tribos. E Jacó tem um filho chamado José. E José vai para o Egito porque é vendido como escravo pelos seus irmãos. Preste atenção, eu estou contando a tua história. A história do povo de Deus. A gente vai viajar um pouco aqui. Fica antenado aí. Olha só, antenado. Também é outra expressão, né? Que dá pra gente usar nesse contexto. Nunca foi tão real. E aí, José é vendido como escravo. Vai para o Egito como escravo. E ali ele passa por situações, ele é preso de maneira injusta, mas o Senhor estava arquitetando todas as coisas. E José então se torna governador do Egito, no momento em que Jacó estava numa terra longínqua ali com seus filhos, e começa uma fome muito grande na terra, e Jacó e seus filhos vão para o Egito, porque José, da parte de Deus, recebe uma instrução, porque ele consegue discernir o sonho de Faraó, por isso ele é colocado como governador. E José então ali consegue abastecer os celeiros, e aí ele consegue prover alimento para o povo. E nesse momento, as 12 tribos vêm para o Egito. Preste atenção. E aí esse povo todo de Deus chega nesse lugar. E os anos se passam. E a palavra de Deus diz que os faraós que vieram depois de alguns anos, eles se esqueceram da história de José. E o número do povo de Deus, do povo hebreu, começou a aumentar de maneira incontrolável, porque existia uma promessa de que seria um número muito grande de gente. Essa é a nossa história, a história do povo de Deus. A história do povo de Deus. E aí, esse povo crescendo, um dia Faraó olhou e falou assim: não, é muita gente. Se eles decidirem se reunir, se eles decidirem se juntar contra nós, eles acabam com a gente, porque eles são numerosos demais. E aí é quando o Faraó fala assim: nós vamos fazer desse povo escravos. Eles passarão a nos servir. E aí o povo de Deus entra num período de escravidão. E esse período de escravidão desse povo que Deus separou, passou por 400 anos debaixo de uma realidade de escravidão. Até que o Senhor separou um homem chamado Moisés para trazer liberdade a esse povo que estava cativo, para liberar esse povo desse lugar de escravidão no Egito. Então Moisés é levantado para isso. Queridos, por que tudo isso? Veja só, semana passada nós celebramos a Páscoa. Passou 7 dias e nós estamos aqui celebrando o aniversário da igreja. E glória a Deus. E existe uma pergunta pairando no ar. Essa semana que passou foi também a semana que eu comemorei meu aniversário. E obrigado, gente. Eu sei que a buzina de parabéns. Em meio a esse momento de celebração, a gente fica num quê
se perguntando em meio a isso: será que é tempo de celebração? Será que é tempo de celebrarmos? Vamos entender aonde nós estamos fazendo um paralelo com esse tempo que eu estou dizendo para vocês. Quando o Senhor deu as instruções para Moisés, para que ele fosse liberar o povo, Moisés havia sido criado com o rei do Egito. Ele era um príncipe, e quando o faraó se tornou rei, o faraó do Egito, quando o faraó se tornou faraó, ele tinha sido criado. É uma grande história, não tenho como entrar nela agora com vocês. Leiam Êxodo, é incrível. E aí o que acontece? Moisés chega para esse cara do qual, esse faraó que eles se conheciam, e falou: olha, é o seguinte, o Senhor, eu tive encontro com Deus, porque ele saiu, fugido, foi para o deserto, lá Deus chamou ele, falou com ele, então ele volta para o Egito e vai falar com o faraó, e fala assim: olha, o Senhor mandou eu tirar o povo desse lugar. E faraó fala assim: de jeito nenhum. Ele falou assim: olha, você não tem noção com quem você está mexendo. E ele falou: de forma alguma. Ele falou assim: o que você quer fazer? Não, nós precisamos ir ao deserto, levantar um altar de adoração ao Senhor. E o Senhor quer que eu leve todo esse povo comigo. E faraó falou: olha, de jeito nenhum. E ali em Êxodo, se você está com a tua Bíblia, Êxodo capítulo 5, olha só. Eu quero compartilhar com vocês um momento desse povo de Deus. O Senhor estava prestes a libertar o seu povo de uma escravidão. O povo não conseguia compreender a dimensão da obra que Deus queria fazer. O povo estava questionando a sua fé. E aí Faraó nesse momento, preste atenção, Faraó neste momento fala assim: olha, se eles estão achando que eles têm tempo para ir adorar esse Deus, é porque está sobrando tempo. Então vamos dar mais trabalho para eles, porque antes eles construíam tijolos, mas agora eu quero que eles vão buscar as palhas e que eles construam o mesmo número de tijolos que eles construíam antes de buscar essas palhas. E aí, quando veio esse decreto, o povo... Vamos lá. Êxodo 5, capítulo 6. Olha a reação da galera. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Senhor. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e nem deem ouvidos às palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e juntai a palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar o restolho em lugar de palhas. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, tal. Aí, versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizei: fazeis tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Aí o povo foi reclamar. E aí, olha só, quando saíram da presença, versículo 20, vamos lá.
Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor para vós outros e vos julgue. Portanto, nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante do seu servo, dando-lhes a espada à mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, porque aí Moisés foi fazer uma oração. Então Faraó, nesse momento, onde Deus decide libertar o povo, o inimigo vem e dá um contra-ataque, e a sensação que o povo tem é: por que você decidiu fazer isso com a gente? Eu quero dizer que a nossa vida com Deus hoje é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes o Senhor diz para nós tomarmos um passo em direção a Ele, em direção à nossa libertação, e o inimigo vem no contra-ataque, fazendo com que a gente tenha a sensação de que era melhor não ter mexido naquilo. E quantas vezes nesse momento a gente dá a volta, a gente olha para trás e a gente paralisa e para. Mas eu tô aqui para falar para você que se a gente não confiar nesse Deus que prometeu, a gente vai paralisar no momento errado e antes de cumprir a promessa daquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? E aí então, o povo dá uma reclamada, mas o líder com a visão ora diante de Deus, coloca diante de Deus, e Moisés então começa a saga, e as pestes vêm, e os ataques vêm, são mais de 10 ataques que o Senhor começa a mandar para o povo do Egito. E aí o último ataque que vem, eu só quero resumir, eu não cheguei ainda na palavra, eu preciso só resumir isso para vocês. O último ataque que vem para que Faraó pudesse entender o poder desse Deus. Moisés chega para Faraó e fala assim: liberta o povo, você não tem noção do que o Senhor está prestes a fazer. E ele fala assim: não, eu não vou liberar. E aí Faraó não libera, e Deus dá a direção e fala assim: olha só, eu quero que você avise todo o meu povo, todo o povo hebreu, todo o povo de Deus, para eles matarem um cordeiro, comerem esse cordeiro em família dentro das tuas casas, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem nenhum defeito, um cordeiro novinho, tudo certinho. E o sangue desse cordeiro, eu quero que vocês passem nos umbrais da casa de vocês, na frente da porta, do lado de fora. Eu quero que vocês passem esse sangue, porque passará por todo o Egito um espírito de morte, e aqueles que tiverem o sangue do cordeiro sobre a sua casa, ali o primogênito será poupado. Aqueles que não tiverem nas casas o primogênito daquela casa, a sua vida será ceifada. Então Moisés chega para o povo de Deus e diz assim: olha, dá essa direção. E o povo faz exatamente isso. E o povo então passa o sangue do cordeiro. E aí, meus amados, naquela noite passa o espírito da morte. E na casa que não tem o sangue do cordeiro, o primogênito, a sua vida do primogênito é ceifada, eles morrem. Inclusive morre o primogênito de Faraó. E aí Faraó fica atônito e ele fala assim: não, então eu vou liberar esse povo, porque é muita coisa que tem nos acontecido. E aí então esse povo se levanta, e o Senhor levanta esse povo. E essa galera, era uma multidão, era muita gente, começa então a seguir Moisés.
existia um lugar, um destino, uma terra prometida. E o Senhor diz que essa terra prometida era uma terra onde manava leite e mel. Era uma terra onde o povo de Deus não seria mais escravo, mas seria governo, seria cabeça. Um lugar onde o povo de Deus iria liderar. Um lugar onde o povo de Deus iria exercer o seu papel como povo de Deus. E esse povo então se junta e começa então essa caminhada, até que eles se deparam com um mar vermelho, um mar que separava. E esse povo então, ali o Senhor começa a dar instrução para Moisés, e de maneira miraculosa, de maneira extraordinária, de maneira sobrenatural, da maneira mais incrível, uma coisa louca, o mar se abre. E esse povo inteiro atravessa o mar. Queridos, esse lugar, essa travessia, esse momento, Deus fala assim: a partir de agora, todo o povo de Deus irá celebrar o Passover, a passagem, a Páscoa. A Páscoa então é instituída ali. É uma celebração do povo de Deus, é uma celebração da fidelidade de Deus com o seu povo. Aí vem Jesus, o nosso Salvador. E ele, prestem atenção. Morre na sexta-feira, ressuscita o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro que foi derramado, o sangue do Cordeiro que é colocado sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que o anjo da morte não tenha domínio e poder sobre você. Jesus Cristo ressuscita num domingo de Páscoa. Isso é incrível. Isso é incrível. O dia que eu descobri isso, o dia que eu ouvi essa palavra e essa pregação, eu falei: meu Deus, foi incrível. E hoje nós estamos 7 dias depois. Sabe aonde nós estamos? Nós estamos no deserto fazendo paralelo. O Senhor fez com que a gente atravessasse. Milagres aconteceram na nossa vida. O Senhor nos tirou da condição de escravos. O Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos trouxe o selo do Cordeiro. Mas agora, como povo de Deus, nós estamos atravessando um lugar. Nós estamos num processo. E esse processo se chama deserto. Há uma realidade de deserto em que nós estamos. Mas, queridos, eu estou aqui para dizer para vocês que o deserto não é o nosso destino. O deserto não é o nosso destino. Eu estou aqui para dizer para vocês de que existe uma terra prometida para as nossas vidas. E agora é que vai entrar a palavra. Nós começamos o ano falando de que esse ano será um ano de grande avivamento. Nós começamos o Aviva, e o Aviva trouxe palavras incríveis dizendo que era um ano de avivamento. E de repente, depois de um mês, estamos nós em meio a uma pandemia. Estamos nós em meio a uma situação que a gente nunca viveu, uma realidade como essa, de ter que fazer um culto dentro do carro, e o povo que está de fora usando máscara, e a gente dirigindo pelas ruas e vendo as pessoas. A gente nunca viveu isso na vida. E parece ser tão contraditório, ao mesmo tempo, o Senhor dizer
que é tempo de avivamento. E você olha e você fala, como assim? E eu vou te dizer, faz todo sentido. Sabe por quê, queridos? Avivamento, presta atenção. Avivamento é viver o que se prega. Avivamento é viver o que se prega. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você falamos que confiamos nele, que eu e você falamos que dependemos dele, falamos que ele é a nossa esperança. Eu e você dizemos que a nossa confiança, que a nossa estrutura está em Deus. Mas eu quero dizer para você, é muito fácil dizer isso quando a gente se sente seguro. Mas eu quero ver o povo dizer isso quando tudo ao seu redor está desmoronando. Viver avivamento. Viver avivamento. Viver avivamento é viver o que se prega. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha e Ele busca corações verdadeiros nele. Sabe o que essa situação toda está servindo para a gente? Para a gente se conhecer, para a gente olhar para a gente mesmo e olhar, é uma oportunidade da gente entender como é que está a nossa fé, é uma oportunidade para a gente entender o quanto a gente verdadeiramente confia em Deus, é uma oportunidade da gente se enxergar e falar assim, uau, eu não imaginava que eu iria me abalar tanto. Sabe por quê? Porque Deus só pode se mover de verdade. É de verdade que Ele faz. É de verdade, de dentro para fora que Deus se move. E para isso era preciso expor o nosso coração. Queridos, o povo de Deus então foi levado ao deserto. Eles passaram por esse momento extremamente sobrenatural, onde o mar se abriu. Depois disso, eles vivem a realidade que o pastor Dagmar acabou de dizer, que Deus mandava comida todo dia para eles. Existia, veja só, no deserto uma nuvem que fazia sombra para eles durante o dia, porque era muito calor. E no deserto, quando fica noite, a temperatura cai e fica muito frio. E existia então uma tocha, uma parede, um negócio absurdo de fogo para aquecer o seu povo. O povo vivia debaixo do sobrenatural de Deus. Uma nuvem dando sombra, um fogo aquecendo, a comida descendo do céu. E sabe o que esse povo fazia? Esse povo reclamava. Esse povo se queixava. Esse povo não conseguia olhar que aquele lugar era um lugar de travessia, onde o povo estava experimentando do sobrenatural de Deus. Não, eles não conseguiam olhar isso. Que existia uma terra, que existia um destino, que não era gostoso realmente. Era cansativo comer maná todo dia, mas era incrível poder ter um maná, porque era só uma passagem ali, era um tempo. E aí Moisés então manda 12 espias para espiar a terra. E voltam esses 12 espias. E 10 dos 12 espias chegam e falam assim: é impossível conquistar essa terra. É uma terra de gigantes, é uma terra de gente valente. Nós não temos condições de ganhar essa batalha. E dentre essas 12 pessoas tiveram 2 homens, Caleb e Josué.
que olharam para aquela situação, que olharam para tudo. Eles viram a mesma coisa que os 10 viram. Eles olharam a mesma cidade, eles olharam os mesmos gigantes, eles olharam a mesma situação, porém, a lente do olhar deles era através do poder daquele Deus que havia tirado eles de maneira miraculosa do Egito. E eles disseram assim: é possível. É possível. É possível. Eu creio que é possível. E amados, 40 anos se passa e o povo reclamando, se queixando, reclamando, se queixando. Deus segurando o povo ali para ver se o povo mudava o coração, para ver se o povo entendia o processo de Deus, mas o povo não entendeu. E sabe o que aconteceu, queridos? Esses 10 espias e o povo todo que reclamaram morreram no deserto. A geração que entrou na terra prometida foi uma geração nova que nasceu no deserto. Os únicos que foram escravos no Egito, que pisaram na terra prometida, foram Caleb e Josué, porque creram no poder de Deus. E isso aqui está na palavra. Essa história inteira está na palavra. Sabe por que está aqui? Não é só para estar por estar. Está aqui porque esse Deus que é maravilhoso, que ama o seu povo, deixou essa história para a gente aprender uma lição, para a gente não repetir os erros que muitos erraram, mesmo sendo povo de Deus. Mesmo sendo povo de Deus, não conseguiram entender o processo e o destino que Deus queria para o seu povo, e por isso morreram no deserto. E Deus então registra isso na tua palavra, para que eu e você pudéssemos ter acesso e dizer assim: Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu quero fazer parte da geração de Josué e Caleb. Aleluia! Senhor, eu quero fazer parte dessa geração que vai conseguir passar pelo deserto e pisar na terra prometida que o Senhor tem para cada um de nós. Quem é povo de Deus aqui? Dê uma buzinada! Aleluia! 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 Aleluia, Senhor! Aleluia, Jesus! O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. Estamos sim passando por um tempo difícil, mas é hora da gente se levantar. É hora de nós nos levantarmos, porque nós estamos em meio a um grande desafio da nossa fé. Onde e como nós iremos nos comportar vai definir quem nós somos em Deus. Vai definir a maneira como você vai responder a toda essa situação. Vai definir a tua postura em Deus. Romanos 8:19. Abra comigo, Romanos 8:19. Diz assim, prestem atenção. É hora do povo de Deus ser povo de Deus. É hora do povo de Deus ser da geração de Caleb e Josué. É hora do povo de Deus mostrar para esse Deus poderoso que nós cremos que Ele é poderoso. É hora de que com as nossas atitudes
mostrarmos que nós confiamos nesse Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas. Essa é a hora. Olha só, Romanos 8,19 diz assim: preste atenção, essa é a minha, é a tua oportunidade de manifestar. Olha só o que esse versículo diz: toda criatura ansiosamente esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Toda criatura espera ansiosamente a revelação. Sabe o que eles estão esperando de nós lá fora? A revelação dos filhos de Deus. Sabe qual é a revelação dos filhos de Deus? Sabe qual é essa revelação? É revelar o poder de Deus, é revelar as promessas de Deus, é revelar que Deus é um Deus poderoso que está no controle sobre todas as coisas. Chegou o momento de revelarmos a nossa fé em Deus, a nossa esperança em Deus. Aqui em Romanos ainda, mais para baixo, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 24 diz assim, olha só: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Vocês estão entendendo? É o momento da nossa esperança ser proclamada em Cristo Jesus. Nós não estamos vendo, e é isso que o povo de Deus faz. O povo de Deus tem fé mesmo sem ver, porque nós não andamos sobre vistas, nós não andamos sobre sinais, nós andamos confiando num Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Isso é avivamento, amados. Isso é avivamento, amados. É ter uma paz. Aleluia. Sabe o que é avivamento? É você olhar para o teu vizinho desesperado e dizer assim: eu conheço uma paz que está acima de qualquer entendimento humano. Eu sei que você tem todo motivo de estar agoniado e angustiado, mas eu quero te apresentar a um Deus que está acima de tudo isso e que Ele pode gerar uma paz em você. E amados, se a gente não está nos sentindo debaixo dessa paz, e se essa paz não é uma realidade nas nossas vidas, é hora de buscarmos essa realidade, porque essa é a realidade dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia! Oh Senhor, confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa rocha. Tu és a nossa confiança. Tu és, Senhor, aquele em quem nós confiamos. Tu és, Senhor. Nossas vidas, Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão dEle. Ele está no controle. Eu não estou dizendo que com isso a gente tem que ser alienado. Eu não estou dizendo com que isso a gente não tem que se cuidar, porque a palavra de Deus diz para a gente orar e vigiar. O Senhor nos dá sabedoria e inteligência. Temos que ser vigilantes, sim, mas acima de tudo, temos que ter a nossa vida depositada aos pés do Cordeiro, nosso Salvador e Redentor.
Talvez você esteja aqui nos visitando pela primeira vez. Talvez você veio aqui porque viu os vídeos, foi convidado. E eu quero te dizer, você que está aqui nos visitando, que o Senhor nessa noite não foi por nada que você veio aqui. Nada humano. Você pode ter 1000 razões, você pode ter vindo até porque uma pessoa te convidou tanto e você veio porque estava chato dizer que não. Você pode ter vindo por constrangimento a esse lugar. Você pode ter vindo porque estava muito chato ficar em casa numa quarentena. Eu não sei qual é o teu motivo por ter vindo aqui, mas eu quero te dizer que a tua vinda aqui foi sobrenatural, porque o Senhor te trouxe nesse lugar. Independentemente do motivo que você possa achar que você está aqui, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe aqui. E o Senhor te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele quer tornar você um filho de Deus. Ele quer fazer da tua vida, Ele quer fazer com que você esteja dentro desse agrupamento chamado povo de Deus. Queridos, porque essa história toda entre os hebreus, esse povo escolhido, Jesus Cristo veio e Ele então nos enxertou. Ele nos colocou dentro desse povo que era o povo hebreu, que se tornou o povo judeu. E os judeus não reconheceram o Messias e rejeitou o Messias. E Jesus Cristo então nos abraçou como seu povo. Ele como irmão mais velho. Nós somos co-herdeiros com Cristo, que conquistou esse lugar por nós. Quando nós reconhecemos Cristo, quando nós reconhecemos esse sangue que foi derramado do Cordeiro, quando nós reconhecemos esse sangue e tomamos posse da cruz do Calvário, que esse Cordeiro morreu para que nos trouxesse vida e que fosse tirado de nós a morte de uma vez por todas. Porque Jesus nos livra da morte eterna. E nos traz, Ele nos transporta das trevas para essa maravilhosa luz. É isso que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, faz. Por isso que os cristãos têm Jesus como Cristo, o único. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dEle. Porque o sangue do Cordeiro trouxe essa aliança e essa conexão entre Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. E nessa noite então o Senhor, Ele quer dar uma injeção de fé no teu coração. Nessa noite o Senhor tem 2 propostas e tem 2 tipos de situações aqui. Tem aqueles que estão com medo, tem aqueles que estão reclamando, tem aqueles que estão apavorados, tem aqueles que não estão conseguindo entender o processo e que nessa noite abriu e falou: uau, é isso mesmo, eu preciso me reposicionar. Eu estou passando por um momento de provação na minha vida de fé. E eu preciso me reposicionar em Deus. Eu preciso que essa palavra se torne verdade na minha vida. Eu preciso ter uma perspectiva de Josué e Caleb. Eu preciso. E se essa pessoa é você, eu quero fazer uma oração por você. Então eu gostaria que você ligasse o teu pisca aí aonde você está, como um sinal para mim que existem pessoas que estão com medo, sim, e que precisam dessa injeção de fé, dessa injeção de ânimo, dessa injeção de esperança, dessa injeção de se posicionar. Amém. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Senhor, o Senhor conhece os corações aflitos e existe razão para isso, Pai.
Mas Senhor, o Senhor é aquele que faz o inexplicável. O Senhor é aquele que confunde os sábios. O Senhor é aquele que muda realidades, Pai, de dentro para fora. Às vezes nada de fora mudou, mas tudo pode mudar de acordo com a perspectiva que o Senhor faz a gente ter. E eu te peço, Pai, alcança cada vida agora. Muda, Senhor, o coração de cada um agora. Deposita, Senhor, de uma fé, Senhor, sobrenatural. Deposita, Senhor, do teu amor. Deposita, Senhor, da tua vida sobre cada coração, Senhor, que se encontra aflito nesse momento, Pai. Que se encontra em dúvida, Senhor, nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, os rostos caídos, Senhor, os semblantes caídos, Pai, mudança de mente, Senhor, metanoia, Pai, mudança de mentalidade, de pensamento, Senhor, que cada pensamento, Pai, possa alcançar os teus pensamentos, porque a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Eu libero, Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de vida. Oh, Senhor, a tua palavra fala que o teu amor lança fora todo medo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem, Senhor, lançando fora todo medo, Pai. Aqueles que estão em casa nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo através da internet, Pai, alcança cada coração, nas suas casas, nos seus lares, pessoas que possam estar doentes nesse momento, Pai, alcança-os, tranquiliza cada coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem um segundo momento agora, queridos. A gente já está encerrando. Esse segundo momento, pode desligar o teu pisca. É para aqueles que querem. De repente você também vai ligar o pisca de novo, não tem problema. Você pode estar em duas situações e tudo bem. Você quer fazer parte desse povo de Deus. Você andou por aí tentando muitas coisas, tentando se encontrar em várias situações, mas você está entendendo agora que você quer ser olhado não através de uma religião, de um movimento religioso. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que no teu íntimo você quer ser conhecido como povo de Deus, que adora um único Deus, que tem a esperança nesse Deus. E eu quero te dizer que isso só é possível se você reconhecer o sangue do Cordeiro imaculado derramado sobre a tua vida para te salvar. Para isso é necessário que você aí dentro do teu carro faça uma oração, porque a Bíblia nos instrui. A palavra de Deus diz que todos são criaturas de Deus, criados por Deus. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós entendemos aquilo que Jesus fez, porque Ele é o Adão, Ele é o Filho, Ele é aquele que nos enxerta. Nós somos cordeiros com um filho primogênito. Então nós temos que fazer uma oração, confessando, chamando Jesus para entrar na nossa vida, confessando Ele como nosso Senhor e Salvador. E eu quero dirigir você a uma oração. Então se você quer fazer essa oração comigo, eu quero convidar você a ligar o teu pisca-alerta, porque eu quero fazer uma oração, quero que você repita dentro do teu carro. Liga o teu pisca se você quer fazer essa oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração agora.
Você está prestes a fazer uma oração muito importante. Você não consegue nem dimensionar como essa oração, ela é poderosa, ela é grandiosa. Eu posso te dizer que a tua vida será a partir dessa oração, há um divisor, da mesma maneira que Jesus Cristo dividiu a história da humanidade, porque a história é conhecida antes dele e depois dele. Depois dele, assim será a tua vida, antes dele e depois dele. Aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para te receber. Eu te dou liberdade. Para que o Senhor entre na minha vida e toma o seu lugar. Eu confesso com a minha boca que o Senhor, a partir de hoje, se tornará Senhor da minha vida. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Passa o teu sangue lavando. Me ajuda a vencer os meus vícios, os meus erros. Me cura, Jesus, dos meus traumas, de tudo aquilo que foi feito de ruim e errado na minha vida, desde a minha concepção até hoje. Eu quero viver na sua liberdade. Se revela a mim, Senhor. Abre os meus ouvidos para que eu ouça a tua voz. E segura na minha mão e me conduz a esse novo caminho. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Hosana nas alturas. Vamos adorar. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Declare o seu amor. Ser igual a ti, tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver, pois o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti, tudo que sou é pra teu louvor, contigo eu vou viver pra sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esse tempo de celebração. Leva-nos em segurança para casa. Guarda o nosso caminho, a nossa entrada, a nossa saída. E que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Senhor,
Tu és a nossa coluna de fogo, Tu és a nossa nuvem de glória, Tu és aquele que vai à nossa frente, desbaratando e abrindo caminho neste momento. Sê conosco, guarda-nos, livra-nos de todo mal, de toda enfermidade. E Senhor, providencia, Senhor Deus, a provisão que o nosso celeiro precisa, que a nossa casa precisa, que a nossa mente precisa, que o nosso espírito precisa, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. E para celebrar...